Agora vamos ter mais um testemunho. Os testemunhos ajudam muito, não é? Desta vez vai ser o Jorge, meu amigo Jorge, que está aqui, é um dos voluntários, é de uma bela terra chamada Vila Nova de Famalicão, também é a terra ali do Mário, que é o nosso fotógrafo, e eu não queria adiantar nada do testemunho, quero que seja ele a contar-vos, só para dizer que tem sido um fiel amigo e tem ajudado em muita coisa. Vocês não fazem ideia, eu não vou dizer muito, porque assim a recompensa vai ser no céu, não é? Se a gente começa a agradecer aqui na terra, mas há muita coisa neste retiro que passou pela generosidade do Jorge e ele está sempre pronto a ajudar em tudo. E imaginem, eu brinco sempre que há um dos serviços aqui no retiro que é para quem quiser ir rápido para o céu, que é o pôr o lixo lá fora. Imaginem o lixo que nós fazemos, não é? Pois é preciso, e então, no meio destas coisas todas, o Jorge ainda vai pôr o lixo lá fora, todo contente, não é? Por amor a Jesus e a vocês. Então, uma salva de palmas. Ora, boa tarde a todos. Como o Sapá disse, eu chamo-me Jorge, tenho 36 anos e agora já começa mal. E eu fui crescendo numa família católica praticante, apesar de que eu não gosto muito da palavra praticante, porque para mim isso não faz muito sentido. Nós somos católicos ou não somos católicos, isso é quase como ser jogador de futebol praticante, isso não existe, ou é jogador de futebol ou não é jogador de futebol. E portanto, eu fui educado de uma maneira tradicional, digamos assim. Eu ia à missa, frequentava os sacramentos, participava na catequese. Naquela altura, lembro-me que também havia em muitas paróquias, era comum fazerem-se os 9 primeiras sextas-feiras e os 5 primeiros sábados, e eu em pequeno recordo-me vagamente também de ter feito. Ainda havia, no primeiro domingo de cada mês, havia a chamada Hora da Adoração, que eu na altura não entendia muito bem o que era a Hora da Adoração, sabia que era uma seca para mim e era um bocado quase obrigado que ia à Hora da Adoração. E custava-me um bocadinho. Já sabia que quando chegava aquele primeiro domingo, lá vem a Hora da Adoração. Pronto, mas lá tinha que ir, ia com o meu pai, obrigado, e lá ia a Hora da Adoração. E agora, passado esses anos todos, entendo as bênçãos que recebi naquelas adorações quando era mais pequeno, que não tinha nenhuma noção do que era a Hora da Adoração. E agora faz todo o sentido o que é a Hora da Adoração e as adorações que nós fazemos, como aqui no retiro, as graças que recebemos, tudo é bondade de Deus, mas na altura nós não temos muita noção disso. Também lembro-me que em minha casa se rezava todos os dias o terço. Eu lembro-me de estar na cama, os meus pais, e eu no meio a rezar o terço. Portanto, são coisas que ficam que, mesmo quando nós nos afastamos um pouco do caminho correto, da porta estreita, o Senhor vai buscando algumas coisas que nos marcaram e que nos fazem pensar qual é o caminho certo. Lembro-me também que muitas vezes dizer que queria ir à missa à semana. Outro dia estava a recordar-me desta situação que nem tinha noção. Lembro-me pequeno, às vezes antes de ir para a escola, dizia: quero ir à missa à semana. Eu lembro que era às 7 horas da manhã e eu muitas vezes à semana ia à missa, porque eu também era acólito. Eu participava na missa, depois vinha para casa, tomava um pequeno almoço e seguia para a escola. E foi algo também que ficou, que eu até já tinha perdido essa noção e recordei-me disso. Pois é, eu ia à missa à semana às vezes, era pequeno, mas queria ir à missa à semana. Eu acho que essencialmente eu ia porque eu gostava de ser acólito. Deus tenha no céu o Padre Joaquim, que ele tinha uma paciência para comigo, que eu só fazia asneiras mesmo. Eu queria ir para lá, era para ajudar à missa, mas também só fazia asneiras. Mas ele tinha carinho, o entendia, e
foi algo que também ficou e que foi importante também para mim. Depois fui crescendo, é normal como todos nós, na adolescência, e vamos começando a entrar mais no mundo propriamente dito. E então aí é que começa, se calhar, verdadeiramente a grande batalha que nós travamos até ao fim da nossa vida. Começamos a ter contacto com o mundo, com tudo aquilo que se calhar nos faz desviar do caminho correto, e então aí é que se dá a grande guerra. E então eu comecei, normal, na minha adolescência, com os meus namoros, sair à noite, os amigos, eu gosto muito de desporto, vivia quase para praticar desporto, o futebol, que eu gosto muito de futebol, aquelas coisas todas, essas eram as prioridades na minha vida. E, como o Sr. Padre Duarte disse na quarta-feira, nós temos que definir as nossas prioridades. E as minhas prioridades, a partir daquele momento, deixaram de estar bem definidas. Eram outras, eram as prioridades do mundo, não eram as prioridades de Deus, que Deus queria que eu tivesse. Então assim foi. A Eucaristia ainda continuava a ir aos domingos, mas o resto já era, digamos, uma vida mundana. Eu vivia a minha vida de namoro sem ser em castidade, mesmo relações casuais, não era, digamos, não vivia a virtude da pureza. E tudo isso contribuiu para que eu me afastasse cada vez mais de Deus. Porquê? A partir de determinada altura nós começámos a sentir o nosso coração mais duro, mais fechado à graça, mais fechado a Deus, e então torna-se mais difícil nós andarmos no caminho de Deus. Isso foi o que aconteceu comigo, e dou um exemplo que nunca mais me esqueci disto, porque eu senti isto verdadeiramente, que era, eu lembro-me que uma vez por mês havia confissões. Eu vinha no autocarro da escola, saía, e o autocarro parava em frente à igreja. E nós saíamos, íamos à confissão, e eu saía da confissão com, no fundo, parecido com aquela frase que Jesus diz: vinde a mim, vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E era exatamente isso que eu sentia. Mesmo sendo pequeno, eu vinha com outro estado de alma, sentia uma alegria imensa, porque sentia-me limpo, sentia-me leve. E a partir do momento que nós começámos a entrar nas coisas do mundo, essa leveza começa a desaparecer. Não só por causa disso, nós também perdemos a nossa inocência, começámos a perceber o quanto o mundo é cruel, todas as coisas que são deturpadas, e isso não ajuda nada a que nós andemos, não serve de desculpa, obviamente nós temos que seguir o caminho, mas não serve de desculpa por nós não andarmos no caminho direito. E então aquilo começou-se a tornar uma vida um pouco fútil, até já na parte da faculdade. Quando eu fui para a faculdade, as coisas também já não estavam muito bem, já estavam um caminho cada vez mais afastado de Deus, já não ia tantas vezes à missa ao domingo, comecei a colocar Deus de parte na minha vida, e então vivia para as coisas do mundo, como eu já referi, vivia para as namoradas, vivia para o futebol, que eu gostava imenso, vivia para o Benfica, que é o meu clube, que eu via os jogos todos, gostava imenso, quer dizer, eram as minhas prioridades, e portanto, Deus começou a desaparecer. E foi quando nós começamos a chegar àquele... Acho que isso, se calhar, acontece com toda a gente. Começamos a bater tanto no fundo que dizemos: o que é que eu ando aqui a fazer? Que vida é esta? Qual é o sentido da minha vida? O que é que Deus quer para mim? Acho que se calhar todos nós, em determinada altura da nossa vida, começámos a passar um bocadinho por isso. E eu, a primeira vez que pensei por isso foi nessa altura. Eu entendia que de facto algo não estava bem na minha vida, e tinha uma coisa que eu também às vezes comento com as pessoas, que eu não consigo explicar. Algo interiormente me chamava a atenção. Ok, é a consciência, sim, mas era mais do que isso. Eu, em determinadas alturas, tomava decisões, tinha atitudes incorretas, e interiormente sentia: não é isso, estás a fazer errado, muda. Mas era
era mais forte que a minha consciência. Não consigo explicar e, passado uns anos, e eu vou falar disso mais tarde, eu tenho uma interpretação para isso e depois vou falar sobre isso. Pronto, isso foi andando assim e depois na parte da faculdade foi-se degradando, até que cheguei ao ponto de já não saber muito bem o que era correto e o que não era correto. Portanto, vou dar um exemplo, porque depois tinha os meus namoros e depois dizia, bem, apesar de eu ter as raízes que me foram incutidas pelos meus pais e boas raízes, eu começava a achar, se calhar não é bem assim, eu se calhar já não quero casar pela igreja, porque no fundo é um papel, o que é que vai mudar? Vai mudar um papel. E portanto isso se calhar já não faz muito sentido. E aquilo ia andando assim, mas depois lá vinha aquela voz, aquela consciência e dizia, pá, mas isto não faz sentido, não é só um papel. Então eu fui criado assim, fui educado assim, porque é que eu agora vou renunciar a isso? Então voltava a mudar a minha opinião. Passados uns tempos, afinal se calhar já não era bem assim e voltava, portanto, andava nisto e não sabia bem o que fazer. Percebi que a minha vida não estava nada regulada com a vontade de Deus. E então comecei a aproximar-me mais novamente do sacramento da confissão, que eu depois vou fazer aqui um parêntese na confissão porque quero referenciar algumas coisas que são importantes. E portanto, aproximei mais da confissão e comecei a pensar que de facto tinha que mudar de vida. Então, nós sabemos que existem imensas virtudes e nós temos que lutar para adquirir todas essas virtudes. Mas aquelas duas que me tocavam mais, não sei porquê, eram, primeiro, a virtude da humildade. Percebi que se nós não formos humildes, também não conseguimos chegar até Deus. E eu, quando falo de humildade, no meu caso, era a questão de ter o meu coração fechado. O meu coração começou a ficar tão fechado que eu fazia uma retrospectiva da minha vida e dizia assim, epá, eu já fiz tanto disparate na minha vida que o Senhor, quer dizer, isto já não tem perdão, eu sou isto, sou aquilo, isto não faz sentido, o melhor é deixar andar. E era o que estava a acontecer. Eu não estava a ser humilde, estava a ser orgulhoso e, como sabíamos, foi o pecado do orgulho que conduziu Satanás ao inferno. E no fundo eu estava a sentir isso. Era o meu pecado do orgulho, de não perceber que se calhar a misericórdia de Deus era maior que o meu pecado e eu não conseguia aceitar isso. E depois a virtude, acima de tudo, a virtude da pureza. A virtude da pureza é uma virtude essencial na nossa vida. E digo isto, se calhar para os mais novos, que aqui estão, e que não estão e depois vão ver, porque isto é fundamental para nós mantermos o nosso equilíbrio emocional, espiritual, acima de tudo, porque se nós não conseguimos manter isso, isso vai se tornar um caos para nós. E é triste hoje em dia vermos quanto a virtude da pureza é desprezada no nosso mundo. Em tudo, quer dizer, basta sair daqui e temos logo inúmeros exemplos. E foi isto foi uma grande vitória do demónio para connosco. O meu objetivo dele é levar o número máximo de almas para o inferno, ataca-nos onde nos dói mais, nos nossos pontos fracos, e portanto, eu até te pus aqui uma frase, porque é uma frase que eu gosto muito, que é de São João Crisóstomo, que diz o seguinte: a castidade de uma alma é de um preço aos olhos de Deus maior que a dos anjos, pois que os cristãos só podem adquirir esta virtude pelo combate, enquanto os anjos a têm por natureza. E é mesmo isso, nós temos que lutar para manter esta virtude. E há santos que dizem, que eu não me lembro agora quem é, que diz, se nós conseguirmos manter a virtude da castidade, todas as outras virtudes são muito mais fáceis de adquirir, já as adquirimos por completo. Portanto, isso se calhar está-nos a dizer o quanto nós temos que ser fortes e lutar contra isso. E portanto, as coisas foram andando por aí, eu percebi que tinha que mudar um bocado a minha vida, e então fui caminhando para tentar mudar, mas entretanto, lá está, vai havendo percalços. E então eu tive um percalço um bocado não, foi grande, tendo em conta o percalço que foi. Não foi muito grande, porque graças a Deus e a Nossa Senhora foi pouquíssimo tempo, foi
não sei se foi cerca de um mês ou 2, porque percebi, lá está a tal voz interior e a tal consciência, que aquilo não fazia sentido e que não era bom. Fui levado por uma pessoa de família na boa fé, ao espiritismo. E aquilo, se na altura não me fez muita confusão na primeira ou segunda vez, nas outras vezes já começou a fazer. Porque, lá está, a bagagem que nós trazemos de trás, a bagagem que os nossos pais nos deram, os nossos ensinamentos, a caminhada que fazemos desde pequenos é muito importante. E eu comecei a perceber que de facto aquilo não era muito compatível com a minha herança que me foi dada e que não fazia muito sentido. Então, eu tenho ideia que foram pouquíssimo tempo. Deixei de lá ir. Ainda tentei avisar depois, posteriormente, algumas pessoas, e não foi fácil. E portanto, começámos a perceber que quando nos vamos afundando, em vez de darmos passos concretos para sairmos da lama, vamos nos afundando cada vez mais no charco. E era isso que estava a acontecer. Depois, mesmo tendo essa consciência, eu fui trabalhar para fora. Fui uns anos para fora, que de certa maneira agora olho para trás e acho que foram importantes na minha caminhada porque me fizeram meditar na minha vida seriamente. Apesar de eu ter um cargo com muita responsabilidade, em que estava a gerir uma empresa com cerca de 30 e poucos funcionários, essa responsabilidade também me permitia ter mais tempo livre, e esse tempo livre, algum usado mal, obviamente, mas outro, se calhar, foi aí que Deus começou a trabalhar mais forte e a fazer-me meditar na minha vida seriamente. E durante esse espaço de tempo, houve uma altura que eu senti que tinha mesmo que dar o clique. E então fui ter com um sacerdote, mas eu antes de ir para fora fui-me informar, lá está, é a mesma coisa, nós temos a tal bagagem que é importante para nós. Eu antes de ir, fui à internet e fui-me informar, sabia sacerdotes portugueses, como é que eram e tal, e as pessoas podem perguntar, mas então se ele estava naquela vida, porque é verdade, eu estava afastado, mas aqui interiormente algo me dizia que eu estava errado, mas que tinha que procurar o caminho certo. Então eu fui procurar e, graças a Deus, tinha 2 sacerdotes, um italiano, que era um espetáculo, velhinho, dos combonianos, e tinha um português jesuíta. E então, quando eu precisava de confessar ou conversar, se não estava um, porque ia uma em missão, estava outro. Então, foi ótimo. Se estou aqui hoje também com este testemunho, devo a essas 2 pessoas porque mudaram a minha maneira de ver determinadas coisas que foram fundamentais para mim, e vou passar a explicar daqui a pouco, porque fizeram ter uma ideia de Deus completamente diferente daquilo que eu tinha. Então, eu tinha uma ideia de Deus, se calhar também um bocado como antigamente se ensinava na catequese e da forma tradicional, que era o Deus que se fizeres isto vais para o inferno e tudo, que no fundo também é. Nós não podemos estar a separar as coisas. Agora, Deus também não é só um juiz, também é misericordioso. E então aqueles 2 sacerdotes ajudaram-me a ter uma visão nova de Deus. Que Jesus é misericordioso para connosco, Jesus perdoa os nossos pecados se estivermos verdadeiramente arrependidos, e aquilo começou a fazer sentido na minha vida. Eu comecei a ter consciência cada vez mais dos meus pecados e da forma de que eu teria que mudar para poder combatê-los. Então, resolvi fazer uma confissão de vida. Então preparei-me para essa confissão de vida. E o mais incrível, agora um parênteses, é que assim, eu já acompanhava o site santidade.net sem imaginar que algum dia ia cá parar, o que é engraçado. Deus faz as coisas de uma maneira incrível. Eu acompanhava e havia o exame de consciência, uma série de coisas, sem imaginar que vinha estar com o Padre Duarte e que íamos estar aqui todos reunidos. E então isso também me ajudou. E então eu preparei-me para fazer uma confissão de vida. Lembro-me perfeitamente, dessa vez foi com o sacerdote italiano,
muitas vezes eu estava-me a confessar e ele ria-se. E eu achava aquilo um bocado, pá, então eu estou-me a confessar, ele está-se a rir, quer dizer, isto não está aqui a fazer muito sentido. Mas eu entendi depois, posteriormente, o porquê. Porque ele depois dizia-me, tu tens uma visão tão negativista de Deus, que Deus não é assim. É por isso que Deus também não consegue trabalhar na tua vida, porque tu és negativista. Deus vai-te fazer isto, vai-te castigar. Não é assim, calma. Pronto. Então isso ajudou-me imenso. E depois, eu estive a pensar nisso e acho que foi mais ou menos nessa altura. A partir do momento que eu fiz essa confissão, começaram o cabo dos trabalhos para mim. Comecei a passar um bocado mal, no sentido que de noite não dormia tranquilo, eram pensamentos sem sentido na minha vida, coisas completamente disparatadas. Eu dizia, o que é que se está a passar que eu não estou a perceber nada do que está aqui a acontecer comigo? Percebi que o momento de viragem foi a tal confissão. Por isso é que é tão importante nós confessarmos os nossos pecados verdadeiramente arrependidos. E esse momento de confissão trouxe uma tribulação. Como diz o Padre Duarte, bem-vindo ao clube. Pronto. Então a gente começou a fazer uma caminhada, eles foram-me ajudando, e eu fui tentando dar alguns passos mais firmes e ia conseguindo. Outra coisa engraçada foi que eu já rezava o Terço da Misericórdia antes de sequer começar a vir aqui a Lamego, mesmo estando, lá está, mesmo estando afastado, rezava o Terço da Misericórdia, rezava o Terço Mariano às vezes, mas comecei a ter mais contacto com Jesus e com a oração. Portanto, isso foi importante para mim, porque foi aí o passo certo que eu comecei a dar. Mas como comecei com esse tipo de tribulação e que me estava a tirar a paz de espírito, eu andava inquieto. E então eu tenho um amigo cá, que está presente, que é o Mário, que está aqui à frente a tirar fotografias, que o Padre Duarte também já referenciou, que tinha uma página no Facebook. Eu até nem sou muito de Facebook nem nada dessas coisas, mas daquela vez até acabei por ir, e eu conhecia o Mário há muitos anos porque nós andámos no mesmo colégio, nós andámos num colégio de jesuítas. Eu entrei com 13 anos e saí com 18 de lá para ir para a faculdade. E o Mário também andou comigo, mas eu depois perdi o contacto com o Mário, a vida tem outros caminhos, e acabei por um dia ver o Mário, a página chama-se Samicas Alguém. Se alguém quiser ir na internet, é bom porque é uma página ótima de evangelização. Eu vi o Mário postar coisas de Deus e tudo, e eu, na altura, tinha uma vaga ideia do Mário, do caminho anterior, e dizia, este tipo está maluco, este tipo não está bem. O que é certo é que foi essa referência que eu tive, e percebi que foi aí que Deus quis que eu agarrasse. E então eu lembro, na altura, vim de férias, era em agosto, eu disse, eu preciso ir a algum lado porque eu não estou bem. Então comecei a procurar na internet e pus renovamento carismático, porque eu sabia algumas coisitas, e apareceu-me um retiro em Fátima, que era um retiro de um movimento carismático espanhol. Mandei um e-mail para lá, tinha lá, liguei para Fátima, porque eles não me liguei para Fátima, deram-me um contacto, mandei um e-mail e recebi uma resposta a dizer que quando estivessem perto da data que me diriam alguma coisa, se eu poderia participar. O que é certo é que não me responderam. E ao mesmo tempo, depois entrei em contacto com o Mário e estivemos a falar, e o Mário disse, epá, porque é que não vais ao retiro de Lamego? Eu disse, epá, eu já tinha visto na internet, mas epá, eu não conheço ninguém, vou para lá assim, sem mais nem menos. Dizer-lhe, olha, eu este ano não vou porque vou ter um campo de animação com crianças, e deu-me o contacto da Aldina. Eu também não conhecia a Aldina, deu-me o contacto, eu disse, epá, não tenho muita vontade, mas já que os espanhóis não disseram nada, olha, eu vou aproveitar. Isto custou-me imenso, porquê? Porque eu queria ir para a praia com os meus amigos, com as amigas, e tive que abdicar disso para vir para o retiro de Lamego. Epá, isso custou-me imenso. Eu queria, era um bocado de Borga para desanuviar, e tive que optar, ou vou para a Borga, ou vou para o retiro. Mas como eu não me sentia muito bem, disse, opá, vou ao retiro, pronto, ok. E assim foi, vim ter ao retiro, liguei à Aldina, e o Mário tinha-me avisado, disse, olha, se tu puderes, vai na sexta-feira antes ao grupo de oração que vale a pena, que é o grupo de oração Nossa Senhora dos Remédios. Quem não foi, vale muito a pena, todas as sextas-feiras às 20h30, lá em cima no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, vale muito a pena. Então eu fui, vim cá ter, liguei à Aldina,
ela apareceu e ela levou-me ao grupo de oração, mas eu no fundo o que eu queria era falar com o Padre Duarte, não é? Eu queria falar com o Padre Duarte porque eu não me sentia bem e disse, o que é que se passa comigo? Mas não podia falar com o Padre Duarte porque ele não estava lá. Então entrei para o grupo de oração que estava completamente cheio. Era antes do retiro, um dia antes, e eu sentei-me ao lado de uma pessoa que eu não conhecia. Nisto entrou o Padre Duarte, passado um bocado, e assim que o Padre Duarte passou por mim, que eu estava na ponta, a senhora que está ao meu lado deu um salto de todo tamanho e começou, que eu apanhei o maior susto da minha vida. A minha vontade era já sair embora e dizer, vou embora, já chega para mim que isto aqui não é, isto é de malucos, isto não é para mim. Mas olhei para as pessoas que estavam à frente e tudo estava com paz e serenidade. E eu comecei a perceber que era algo normal. Era anormal, entre aspas, para mim, porque eu não estava habituado. Aquela pessoa estava mal, espiritualmente, precisava de ajuda. E eu não percebi, porque eu também estava afastado e não percebi bem o que estava ali a acontecer. Aquela experiência do grupo de oração foi também muito importante para mim. Eu comecei a perceber o quanto era importante nós participarmos em grupos de oração, a oração em comum, em conjunto, a força que tem. Nós podemos rezar e temos o dever de rezar por nós e pelos outros sozinhos, mas a oração em conjunto tem muito mais força, muito mais força. Portanto, o Senhor estava-me a começar a mostrar as coisas e como deveria agir. Cheguei depois, no outro dia, ao retiro e foi outro choque, porque cheguei ali à porta do pavilhão, as pessoas todas com o terço na mão, até jovens, crianças, e eu já comecei um bocado a poliçar. Disse, outra vez, já estamos aqui com coisas que eu não estou muito habituado a ver. Depois era animação com as irmãs, música alegre, tudo a saltar, tudo a pinchar. E eu também comecei a achar disso, isto não deve ser muito de Deus, isto ali, aquela animação toda, eu estava habituado a uma coisa completamente diferente. E na altura custou-me um bocado a engrenar, não foi fácil, as coisas tiveram que ser devagar, mas foi um retiro ótimo. Eu não pude ficar os dias todos e queria falar com o Padre Duarte, e não consegui falar com o Padre Duarte, como sabe, toda a gente quer falar com o Padre Duarte e é difícil. Até que a Joana me disse, olha, põe-te ali num canto a ver se consegues falar com o Padre. Eu ia para o canto quando vi uma fila enorme de gente. E eu queria falar com o Padre Duarte, mas comecei a perceber que havia lá gente que de facto se calhar precisava muito mais de falar com o Padre Duarte do que eu. Porque se calhar o meu problema, ou o que é que eu estava a passar, não era assim tão importante e não era tão grande. Então eu já não tive coragem de ir e não fui. Então antes de ir embora, naquele dia, comprei uma Bíblia e comprei mais qualquer coisa que não me consigo lembrar agora. E a Joana disse-me, olha, vai pedir uma bênção ao Padre Duarte para abençoar os objetos. E assim fui. Então fui ter com o Padre Duarte e disse ao Padre Duarte, olha, eu não quero falar com o Padre Duarte, quero só pedir uma bênção para estes objetos. E outro dia falámos disso com o Padre Duarte, que não se recordava disto, que é engraçado. Então eu fui ter com o Padre Duarte e ele começou a abençoar os objetos e no final disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E que Deus faça de ti um grande santo. Ele quando disse aquilo eu disse, estamos a exagerar um bocadinho, que isso se calhar não é bem para mim. Isso deve ser para outra pessoa, E aquilo sinceramente não me caiu muito bem, não caiu. E aquilo foi-me aqui a matutar na cabeça e faça de ti um grande santo. E agora o que é ser santo? E depois eu comecei a perceber, também é isso, santo, eles rezam muito, rezam tantos terços, vão todos os dias à missa, fazem tanta penitência, sacrifícios, também é isso, também é ser santo, mas não é só, ser santo não é isso. Nós temos o dever da santidade, todos nós somos chamados à santidade, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Portanto, todos nós somos chamados à santidade na nossa vocação, no nosso trabalho, na nossa família. Portanto, eu comecei a perceber o que era a santidade. No fundo, é a nossa aspiração, é aquilo que Deus quer de nós. Então, o caminho começou a tornar-se menos tenebroso para mim. E eu regressei com outro espírito, mais calmo, e percebi que de facto o que eu precisava era de caminhada, era rezar, era ir à missa, era estar na graça de Deus, era ir regularmente à confissão. E o Senhor foi-me mostrando, o Senhor teve muita misericórdia de mim, é por isso que eu digo que o Senhor é mesmo misericordioso. O Senhor aos poucos, porque nós geralmente quando temos algum problema, seja físico, seja espiritual, queremos é que o Senhor chegue aqui,
curo e pronto, e já vou embora. Mas isso não é assim, porque se fosse assim, se calhar a maior parte das pessoas que aqui está hoje ou que vêm no retiro não voltava a vir. Porquê? Porque eram curados, iam-se embora, mas se calhar depois, passado um tempo, já estávamos a fazer outra vez as mesmas asneiras. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer nos curar, mas quer que a gente mude de vida. Portanto, e no fundo senti que era isso que o Senhor queria de mim. Portanto, para todas as pessoas que estão aqui com problemas graves, pessoas que precisam de ajuda, o conselho que eu dou é para não desistirem, não desanimarem. O Senhor sabe tudo, não é na nossa hora, é na hora que o Senhor entender. Nós não percebemos, um dia lá em cima vamos perceber. Portanto, temos que ter paciência, temos que saber levar a nossa cruz, e quando chegar a altura o Senhor há de atuar, porque se nós temos fé e temos confiança nele, as coisas vão acontecer. Pronto, e assim foi. O caminho começou a ser diferente e eu comecei a ir à missa todos os dias. Porque o Padre Duarte dizia para ir à missa todos os dias, eu comecei a perceber que de facto era importante ir à missa todos os dias. Comecei a ser mais rigoroso com o terço, a rezar o terço todos os dias. Eu sei que o que nos é aconselhado é confessar-nos pelo menos uma vez cada mês. Eu comecei a ir à confissão todas as semanas, mas não para se tornar um hábito. Ou seja, nós íamos lá por hábito, chegamos lá, despejamos o saco, vimos e não. Para nós termos mais consciência dos nossos pecados, para termos a alma mais limpa. E posso-vos dizer, porque é o meu exemplo que eu estou aqui a dar, o quanto isso foi importante para mim. O sacramento da confissão fez milagres na minha vida. E eu queria dizer isto aqui porque acho que nós não temos consciência disso. As pessoas hoje em dia não se confessam, vou-me confessar ao padre, vai ouvir os meus pecados, ele é mais pecador do que eu. Estamos errados. A bênção que é que o Senhor nos deixou, este sacramento, é fundamental. Quem nos garante que nós estamos aqui e que daqui a um bocado não vamos morrer? E nós estaremos preparados para encontrar-nos com o Pai e darmos contas da nossa vida? Um pecado mortal para nós perdermos a eternidade. Se calhar as pessoas dizem, se calhar será por causa de um pecado, ou nós acreditamos naquilo que Deus disse, ou então não acreditamos. Depois a justiça de Deus é diferente e os julgamentos de Deus são diferentes, nós não temos que estar sequer a opinar em relação a isso. Agora, se nós por um pecado mortal perdemos o céu, temos que ponderar seriamente naquilo. Ou não irmos à missa ao domingo, pelo menos, porque é isso que ditam as regras. Portanto, acho que nós temos que pensar seriamente nisto. E a confissão foi muito importante para mim nesse sentido. Começou-me a abrir cada vez mais os horizontes relativamente aos meus pecados e de certa maneira ajudou-me noutra parte, que eu era muito escrupuloso. E depois eu achava que não estava bem confessado e os escrúpulos, o demónio comigo foi inteligente. O demónio fez com que eu não me aproximasse da comunhão durante, 3 anos para aí. Eu nunca me sentia digno de comungar. Eu confessava-me, aproximava-me e depois alguma coisa na minha cabeça eu dizia, pois se calhar eu não estou preparado. Então voltava para trás. Isso foi uma luta, porque aí é que foi a vitória do demónio durante algum tempo. Conseguiu que eu me afastasse de receber Jesus e de que Ele me pudesse curar, libertar de tudo aquilo que me aprisionava. E portanto, tenham cuidado com este tipo de tentações, porque no fundo isto é uma tentação. Se nós estamos devidamente confessados, nós temos o dever de nos aproximarmos da comunhão, porque isso é que nos vai curar. Quando nós estamos num encontro de cura e libertação, achamos que as orações são muito importantes, claro que sim, mas maiores sacramentos de cura do que a confissão e a Eucaristia nós não temos. Esses é que são os sacramentos de cura. Aí é que Jesus nos cura, na confissão, na Eucaristia. Portanto, isso é fundamental para nós vivermos uma vida reta. Portanto, não se deixem cair nessa tentação de se sentirem indignos. Se confessaram, vão à comunhão. Então, isso começou a fazer sentido e a questão da Eucaristia também. A Eucaristia foi outro passo fundamental em que me ajudou a caminhar com passos certos no caminho. E agora eu faço um parênteses atrás, relativamente à questão daqueles 2 sacerdotes que me ajudaram, porque dói-me imenso, mas dói-me sinceramente, quando vejo gente dizer mal dos sacerdotes. E atenção que isto não é um discurso encomendado, sou eu que estou a dizer porque é aquilo que eu sinto verdadeiramente. Eu não vou julgar se os sacerdotes são maus, são bons, são pessoas como nós, têm defeitos como todos nós temos.
Agora, eu sei que eu estou aqui hoje porque aqueles 2 sacerdotes me ajudaram. Me ajudaram a perceber qual era o caminho certo, me ajudaram a mudar a minha visão negativista de Deus e me deram confiança e dizer, não, calma, o Senhor vai tomar conta. Portanto, dói-me muito saber que há gente que trata mal os sacerdotes. Jesus sim, mas os padres não. Ou Jesus sim, mas a igreja não. Não, nós não podemos dissociar as coisas. Não podemos. Já imaginamos a graça que temos de um sacerdote ao nosso pé. E vamos imaginar que o sacramento da Eucaristia acabava. Como seria a nossa vida? Sem sacerdote não há sacramento da Eucaristia. Acho que há coisas que temos que pensar antes de dizermos tantas besteiras pela boca fora. E aliás, e corrigir quem o assim faz. Quem leu o livro da Glória Polo sabe o quanto Deus lhe mostrou o mal que é feito com as palavras aos sacerdotes, dizerem mal dos sacerdotes, caluniar os sacerdotes. Portanto, nós temos de ter uma consciência reta relativamente a isso, porque quem assim não fizer terá muitas contas a prestar a Deus. Todos nós vamos ter, mas esse tipo de pecado é um pecado gravíssimo. E se nós, por exemplo, eu sou muito devoto de Nossa Senhora e vou falar sobre isso, se nós virmos as mensagens que Nossa Senhora nos dá em vários sítios de aparições, há uma parte comum: rezem muito pelos sacerdotes, rezem muito pelos sacerdotes. Ela não diz rezem muito por alguns sacerdotes. Se ela dissesse, nós ainda podíamos se calhar achar, não, ela diz rezem muito pelos sacerdotes. Portanto, nós não podemos fazer distinção e não somos ninguém para julgar. Portanto, isso é uma parte importante que nós devemos reter e pensar. Depois, tudo isto foi importante para mim e houve também outro passo decisivo. Foi quando eu vim aqui num retiro do Carnaval. Eu já gostava muito de Medjugorje, não sei se alguém já lá foi. Eu gostava muito de Medjugorje e antes de imaginar sequer que vinha a Lamego, já acompanhava as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. E então vim cá e estava a falar com o Padre Duarte de Medjugorje e ele ofereceu-me um livro que se chama O Triunfo do Coração. É escrito por irmã Emanuel, uma irmã que tem uma comunidade lá em Medjugorje. E eu quase, sei lá, em dia e meio li um livro, que o livro não é fácil de ler, é um livro grosso. É um livro que conta relatos de aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Pessoas que viram, Nossa Senhora apareceu, pessoas que mudaram de vida. Essas aparições ainda hoje decorrem. Essas aparições ainda decorrem hoje. E aquilo, eu já tinha uma grande vontade de lá ir. Mas depois de ler o livro, então, quer dizer, foi o passo decisivo para eu lá ir. Falei com algumas pessoas daqui, ninguém tinha disponibilidade para ir. Então, eu, como eu costumo dizer um bocado, a campeão, meti mochila às costas e fui sozinho. Fui uma semana para Medjugorje. Que grande graça que foi ter estado uma semana em Medjugorje. Foi fundamental para mim. Às vezes também parecia um bocadinho tolinho, olhar para o sol, porque eu também queria ver o que as outras pessoas viam. Eu, às vezes ia na rua, um bocado torto, olhar a ver se via alguma coisa, mas não via. Mas foi muito importante, foi uma experiência ótima e quem puder lá ir, aconselho, porque Nossa Senhora, de facto, é nossa mãe, faz milagres. E uma frase que me tocou, de uma das pessoas que, um dos 10 que recebem mensagens de Nossa Senhora, foi que numa exposição, numa palestra, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: vocês estão aqui não porque quiseram vir, estão aqui porque Nossa Senhora quis que vocês viessem cá. Epá, aquilo tocou-me imenso no meu coração. Foi uma coisa, fez-me ver, de facto, Nossa Senhora tem-nos como filhos. E depois assisti à parte da aparição, tive essa grande graça, e fiz a minha consagração a Nossa Senhora naquele mesmo dia, já tinha feito a preparação, e fiz a consagração a Nossa Senhora naquele mesmo dia, em Medjugorje. Foi ótimo. Para quem não fez ainda a consagração a Nossa Senhora, aconselho a fazer o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora de São Luís Maria Grigão de Montfort. É muito importante também. E então a minha vida começou a dar outros passos. E nesse mesmo, eu cheguei num dia, pousei a minha mala,
quase não dormi, e peguei noutra mala e parti para Fátima a pé, porque tinha uma promessa para cumprir há 10 anos. Nossa Senhora organizou tudo de maneira que eu pudesse fazer as coisas todas. 10 anos que eu tinha uma promessa e que não a cumpri. Então fui a Fátima a pé cumprir a promessa à Nossa Senhora. Também foi uma experiência, quem não foi, eu sei que é custoso, mas em termos espirituais é uma experiência ótima. Posso-vos dizer que foi do melhor que já fiz até hoje, e agora, tendo feito, se Nossa Senhora permitir e se Deus quiser, penso em voltar a fazer esta experiência, porque foi muito importante. Depois, há um bocadinho estava a falar da misericórdia, porque foi isso que aconteceu comigo, mas não nos peça, especialmente hoje não, perdão, este ano que é o ano da misericórdia, mas não nos podemos esquecer que o Senhor também é juiz, e eu vejo muita gente entusiasmada com o ano da misericórdia, e bem, porque é uma graça do céu e não há acasos nesta altura, mas temos que pensar que o Senhor também é justo juiz, e portanto, o Senhor dá-nos a sua misericórdia, mas nós temos que mudar de vida, porque se não mudarmos, Ele vai ter a parte de juiz, e vai ser mais rigoroso, porque nós sabemos da parte da misericórdia, e não aproveitamos as graças, e portanto, deixo este alerta para ter a noção de que a misericórdia é a bondade de Deus, e acima de tudo misericórdia, mas Ele também é juiz, e às vezes quando nós abusamos da misericórdia de Deus, não nos emendamos, desperdiçamos as graças, pode ser tarde. Portanto, peço-vos para vocês terem atenção a isso, para não desperdiçarem isso, porque é muito importante. E agora, para terminar, vou tentar fazer aqui um resuminho, porque acho que só tenho para aí 5 minutos, exatamente. Então, eu em Medjugorje escrevi uma carta a Nossa Senhora, deixei junto a Nossa Senhora, pedi muita coisa, e fazendo assim um resumo, posso-vos dizer que naquela carta já recebi quase tudo, graças a Deus, desde conversão de familiares, que eu achava impossível, coisas incríveis que aconteceram com a ajuda de gente daqui que rezou, e algumas conversões, não vou dizer instantâneas, mas é quase como se fosse. Comigo, que eu queria mudar de vida, e dizia, pá, eu já chego disto, acho que está na altura de ganhar um pouco de juízo e tenho de arranjar uma mulher de Deus. Eu quando digo uma mulher de Deus, todas as mulheres são de Deus, mas vocês entendem o que eu estou a dizer, uma mulher que tenha um caminho correto. Então eu escrevi isso na carta, e uma vez pedi a bênção ao Padre Duarte, exclusivamente por causa disso, e o Padre Duarte deu. O que é certo é que até isso me foi concedido. Nossa Senhora e Jesus fazem aquilo no tempo deles e não na minha, na nossa vontade. E então, se calhar recordando um bocado o que o Roberto e a Neuza falaram no testemunho deles, no primeiro dia, eu estou a falar da Aldina, alguma gente já sabe, pronto, estou a falar da Aldina, que muita gente conhece, e nós antes de darmos este passo em comum, íamos à missa, saíamos, mas íamos à missa, e eu e ela também, apesar de termos já feito os 5 sábados, fomos 5 meses seguidos a Fátima fazer os 5 primeiros sábados, íamos a orações juntos, rezávamos o terço juntos, pedíamos bênçãos juntos, e depois o Senhor fez o resto, não fomos nós. O Senhor depois no caminho foi mostrando que para além da nossa vontade, porque uma coisa é a nossa vontade, e podia ser vontade de Deus que nós não fôssemos namorados, e se assim fosse, nós se calhar tínhamos que respeitar. Mas o Senhor mostrou em inúmeras ocasiões. Houve uma altura que até, eu vou dizer o nome, não tem problema, até a Júlia dizia, epá, mas mais sinais, porque mais sinais? E eu estou a imaginar Nossa Senhora lá em cima a dizer, Jesus, o que eles precisam não é de sinais, é de uns óculos, mas pronto, ok, dá lá mais qualquer coisa. E o Senhor, mesmo naquela altura, deu aquilo que nós precisávamos de ver. Portanto, foi uma grande graça, foi nossa vontade e vontade de Deus. E tudo foi feito caminhando junto com Deus, porque isso é o que é o fundamental. A nossa vontade não se pode sobrepor à vontade de Deus. E é óbvio que se estamos juntos, vivemos um namoro em castidade. Hoje em dia, é loucura dizer isto, ainda por cima, perante tanta gente. Ou dizer, epá, ele não tem vergonha, ou é louco. Eu digo, não. Ter vergonha, eu tenho vergonha, e acho louco é nós perdermos o céu por causa do pecado. Isso é que é ter vergonha, não ter vergonha, isso é louco.
perder o céu por causa do pecado. Agora, viver em castidade por causa de Deus e de um dia queremos estar na vida lá em cima, porque essa é que é a verdadeira vida, como costuma dizer o Padre Paulo Ricardo, quem nos promete a felicidade neste mundo não é Deus, é o demónio. Deus promete na outra. Portanto, se Deus promete na outra, sabemos que aqui a vida é de cruz. Mas lá é vida de felicidade. Portanto, nós vivemos em castidade e acho que isso é importante para os jovens. Hoje em dia é que a cultura do descartável, do sexo, da impureza está tão na moda, em que as pessoas não querem saber de castidade, não querem saber de viver um amor puro, se calhar até um casamento puro. É importante referenciar isto. É importante que as nossas crianças sejam educadas desta maneira, tenham noção do que é o pecado e do que o mal lhes pode fazer, até em termos futuros. Não terem disciplina, não saberem o que é um compromisso sério, não serem fiéis. Tudo isso se trabalha anteriormente, porque se nós não começarmos a trabalhar anteriormente, ou o mais cedo possível, nós depois vamos ter muitas dificuldades em emendar-nos no nosso caminho. Há uma frase que uma vez me saiu no cerco de Jericó, exatamente relativamente a isto, que é muito importante, que eu quero partilhar com vocês, porque aquela frase era mesmo para mim, e dizia o seguinte, era do livro de São José Maria Escrivá, do Sulco, número 170, que dizia assim: converte-te agora, quando ainda te sentes jovem. Como é difícil retificar quando a alma envelheceu. Acho que não vale a pena estar a dizer nada em relação a esta frase, acho que está bem percebida. Aquela frase era dirigida a mim. E eu percebi, se nós não nos emendarmos o mais cedo possível, depois vai ser muito mais difícil. Não é para Deus não é impossível, mas vai ser muito mais difícil depois voltarmos a Deus. Porque Deus aí já nos pode retirar a graça. Ele é bondoso, mas se calhar nós desperdiçamos a misericórdia dele e as graças todas, vai chegar a uma altura que se calhar Deus já não vai ser possível dar-nos a graça de nós nos emendarmos. Portanto, tenham atenção a isso. A conversão é hoje, aqui, agora. Só temos uma vida. Temos de aproveitá-la no caminho de Deus. Se a desperdiçarmos, as consequências vão ser muito duras, muito duras. Deixo-vos só com uma frase que para mim é a frase que mais me toca do Evangelho, da Bíblia. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Nós podemos ter tudo neste mundo, tudo, riquezas, sei lá, tudo, todos os bens materiais. Se nós perdermos a nossa alma por causa dos bens materiais, por causa de qualquer coisa que seja sem ser Deus, nós perdemos tudo. Vamos perder a vida eterna e não nos vamos poder emendar, porque o tempo da emenda é aqui, é hoje, é agora. Obrigado a todos.